Foi algo que esse ponto de lidar com o elenco foi algo que no começo deu muito certo com o Renato no Flamengo, mas depois desandou, né? Talvez tenha desandado depois do jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele entrega o cargo, né? Vocês lembram? Nada a ver Sim, isso nada daí, a na ver minha isso aí. opinião. Cara, porque aí o elenco perde confiança. Pô, Sim. o cara quer ficar ou não quer? O cara acha que consegue ou não consegue? Então perde um pouco e aí depois o que aconteceu contra o Grêmio, né? Ali, cara, o ambiente Cara, foi o que péssimo, me matava no Renato, na verdade, que eu acho que ele tem alguns méritos e pro futebol brasileiro até funciona. Não no Flamengo precisa ganhar tudo, né? Mas é que era assim, cara, desde que ele entrou, ele pega retranca. Todo mundo que joga contra o Flamengo, principalmente os menores, é uma retranca absurda, sempre. Como é que o cara não... O Jesus também pegava, pô. Como é que você não tem alternativa? Não, Claro, todos sabe? os times. O Palmeiras não que joga no contra-ataque, mas o Atlético é tudo retranca. Mas mas... Você tem Claro. um time melhor, os caras vão se Exato. fechar. Então, assim, você tem que ter alguma alternativa pra aquilo. E simplesmente o Renato não... Sim. Sabe? E a alternativa é com quem já tá em campo. É um jeito de... Tipo, quem faz bem muito isso, que foi, no jogo do Palmeiras, o único que conseguiu fazer, era o Arrascaeta, porque ele faz sozinho. Ele sabe fazer isso. Mas, né? Claro. Todo mundo tem que fazer as situações, e coisa que simplesmente não acontecia, não tem alternativa, né? De forma de jogo dentro do próprio elenco ali, né? E aí era uma vez atrás da outra, não foi uma, não foram 10 vezes que pegou retranca e, sabe, ficava batendo ali, né? Aí tem uns jogos que a gente, tipo, aquele jogo contra o Cuiabá, que foi empate, O 0x0. 0x0. Michel fez o gol, e o gol foi legal, só que foi anulado, né? Aí aquela a gente fica, não, mas fez o gol, né, cara? Foi anulado, sei o quê, e aí depois não conseguiu mais nada. É pra conseguir, né, cara? É pra conseguir, né? E você não pode depender só dessa qualidade do jogador, né? Porque senão é o que você falou, põe qualquer um lá tal, que Não, dá e certo. ainda vai na coletiva e às vezes reclama disso. Mas é E óbvio. justifica. Você tá jogando contra um time muito melhor que o seu. Você é o Não, técnico como- do Cuiabá, do Ceará, de qualquer time hoje que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. É óbvio que você vai jogar fechado. Você queria o quê? Que o time chegasse lá e falasse, não, vamos jogar de igual pra igual. Não, aqui. foi o Barcelona igual aqui, tentou fazer isso Flamengo, e tomou, não teve a mínima chance, sabe? Eles tiveram até... O Barcelona ainda foi pro jogo, né? Exato, ele foi pro jogo, mas aí Sim. tomou 4x0, sabe? Claro. Não vai conseguir. Claro, Não- o Fortaleza foi pro jogo com o Atlético. É, O pois jogo é. acabou quando, Mari? Acabou rápido? O Na Atlético Copa do matou o jogo Brasil. muito, muito rápido. 4x0 lá. 4x0 Aí aqui, entra na matou. outra história, do Abel que tenta entender qual que é a força do outro adversário. Ó, sim. esse jogo a gente não pode ir, certo? E aí o que a Mari tava falando, o pior disso é quando ele tentar justificar o não sucesso dele. Porque o outro time joga fechado. Como ele falou na final da Libertadores. O Palmeiras marcou um gol e montou uma linha com 5 jogadores. Sim, todo mundo sabia que É ia a acontecer porra de isso. uma final de Libertadores, né? Claro. E a responsabilidade é sua de mudar isso, né? De É porque eles furar. fizeram gol, né? Como se tivesse 0x0 e eles se retrancaram todos, eles fizeram gol, né? Exato, exato. Mas o Renato também deu aquela vacilada de falar que com um time de 200 milhões ele... O Renato, ele pagou por tudo que ele falou. Porque tudo que ele não conseguia fazer, já existiam os argumentos dele mesmo. Então, ele pagou com a própria língua. Os 200 milhões, no Rio de Janeiro, se eu treinar o Flamengo, porque o time tem que jogar pra cima de mim. Tudo. Exato. E aí pega, né? As pessoas não esquecem e foram cobrar tudo isso dele. Agora, eu também não acho que ele é a pior pessoa do mundo, né? A gente falou disso, né? Que também gente- massacrar o cara como se ele não tivesse vencido Libertadores. Não Algum fosse... mérito ele tem Sim. também, né? Não é pra chegar e falar assim, o cara não presta, o cara é enganador. Porque não. quando foi contratado, era o único cara que a gente pensava que poderia treinar o Flamengo. Que outro nome que você dava que Não, não, não fosse tinha, Jesus? na época simplesmente não tinha, não dava pra pegar ninguém. E assim, a situação com o Rogério Ceni tava impossível, impraticável, né? O time simplesmente não queria mais, o jogador não jogava mais, né? Sim. E com o Renato, esse time jogou melhor que o do Rogério Ceni, né? Porque inicialmente o ambiente ficou melhor, né? O Rogério é um cara que a gente vê que é muito estudioso, muito vencedor, também entende muito, mas ainda aquela questão de se relacionar com o grupo parece que não é o mais forte dele, né? Mas, por exemplo, na Libertadores, até a final, o Flamengo passou o carro em todo mundo, né? Na fase eliminatória. Eu acho que foi a melhor fase eliminatória que o Flamengo já fez. Foi 9 no Olímpia, Sim. 4 no Barcelona, 5 lá no Defensa e Justiça, né? Então, assim, tava fazendo, né? Tinham jogos bons, né? Mas sempre quando precisava de alguma alternativa, alguma dificuldade se propunha no jogo, não ia, né? Não ia. E apesar de tudo, cara, o Flamengo fez a boa campanha do Campeonato Brasileiro também, cara. A gente Mesmo pode jogando estar com 70 metade. pontos, né? Tipo, ano passado a gente ganhou com 71, né? Então ainda fez uma boa Não, campanha. porque para pra pensar, o Cuca chegava na coletiva e falava assim, toda rodada vocês me falam que eu vou ganhar na próxima rodada e não ganho. Por quê? Porque o Flamengo ganhava todos os jogos. É. Porque o Atlético era pra ter sido campeão contra o Palmeiras, mas não foi porque
O Flamengo ganhou lá. Ah, o Atlético pode ser campeão contra o Juventude. Não foi porque o Flamengo não tropeçou. Ah, o Atlético pode ser campeão sem jogar contra o Flamengo e jogar contra o Ceará. O Flamengo ganhou. O campeonato só foi morrer agora por causa disso. Porque o Flamengo não parava de ganhar até agora. E aí perdeu um pouco da confiança depois do jogo contra o Grêmio, né? Não, e aquela semana foi Mas aí o difícil. Atlético também tinha tropeçado, empatou com o Palmeiras. Esse jogo foi muito estranho, esse jogo contra o Grêmio, pelo Esse amor de jogo Deus. foi esquisitaço. Vamos combinar aqui. Porque assim, teoria da conspiração, o torcedor é bom, né, cara? Opa, se é. Aquilo ali foi uma entregada violenta, hein? Salve, salve aí, Renato Gaúcho. Tô ligado que tu curte o Grêmio. Porra. Então, e aí, se aconteceu ou não, o fato é que isso ficou na cabeça do torcedor. Ficou. E aí, cara, gerou um ruído ali na semana de decisão de Libertadores pro Flamengo, que, cara, o Palmeiras estava totalmente concentrado na final e todo mundo confiando lá no plano do Abel, né? Então o Palmeiras estava mobilizado em um objetivo, enquanto o Flamengo estava tendo que responder se entregou o jogo, se não entregou, se ia buscar o Campeonato Brasileiro, se ele não fica, ia. se ganhar, se ele fica, se ele perder. Já tá demitido, a torcida pressionando. Mesmo se ganhar, era aquela história, né? Se perder, já é demitido no Uruguai. Se ganhar, vai ser demitido, mas espera chegar no Brasil, tal. E aí, cara, você perde, né? O foco é aquela unidade no jogo, né? E tu falou aí o lance que os caras ali estavam focados tal, no que o Abel tava montando. Isso foi uma parada que ficou bem claro. O Dava fala pra caramba disso daí, que o time do Abel, cada jogador sabe exatamente o que fazer o tempo Conta inteiro. aquela história lá dos copinhos lá. Cara, é assim, eu acho que o Abel ele tem uma capacidade muito grande em conseguir mobilizar os jogadores em cima de um objetivo. Os caras confiam muito nele. Isso não quer dizer que ele vai estar certo sempre, né, Mário? A gente sempre fala. Ele tinha um plano pra ganhar o Paulista, não conseguiu. Perdeu o Recopa, perdeu a Supercopa. Então não é que o cara vai acertar sempre. Mas os caras confiam muito nele. E isso vem do jogo no estádio. É até engraçado, porque a gente ficou tanto tempo fora do estádio. Quando a gente volta, a gente, né, consegue reparar coisas que até então não reparava no time do Abel. Porque nunca tinha visto um jogo do Palmeiras ali em campo, né? Com esse treinador. E, cara, ficou muito evidente, e eu até citei no programa, que é constrangedora a diferença de ascendência que o Abel tem sobre o grupo e que o Renato tinha. E quando dá o final do jogo e vai pra prorrogação, o Abel ajoelha, pega os copinhos dele, não sei se vocês já viram que ele tem um monte de copinho de água assim, ele começa a desenhar a tática dele com os copinhos e garrafa de água e tal. E vai o time inteiro, assim, todo mundo em cima dele fica vendo o que ele tá passando. E, cara, o Renato ia perto de um, perto de outro, e todo mundo vai meio que virando as costas pro Renato e os jogadores conversam entre eles. E assim, o Gabigol chamando a responsabilidade, não, vamos fazer isso, o Davi Luiz falando e tal, os caras estavam afim de jogo. Mas assim, entre eles, e o Palmeiras não, o Palmeiras era assim, vamos ouvir o que o Abel tem pra falar, né? E até o último minuto, até o juiz falar assim, vamos pro jogo, o Abel tava falando, dando instrução pros caras. E no campo você vê isso, o jogador tá jogando, mas a todo momento ele olha pro Abel, ele procura o Abel pra, é aqui que eu tô, tá no lugar certo, não? Então os caras acreditam muito nele, né? Acreditam porque muitas vezes dá certo. O Dudu contou pra gente, né, Mari? Do plano lá, né? Do posicionamento do Scarpa, de como que ele tinha pensado exatamente, o Scarpa vai jogar mais aberto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, tem um plano, você tem um líder que vai te falar, ele vai ganhar sempre, não sei, mas...